E agora a gente volta a falar sobre educação. Daqui a pouco, né, a gente na verdade já falou sobre volta às aulas e agora a gente vai falar sobre o ensino médio que tem mudanças. A proposta é renovar com abordagens interdisciplinares, currículos flexíveis, ampliar a oferta de tempo integral e ainda dar apoio ao protagonismo juvenil. O professor Elcio Sequete, que é membro do Fórum Estadual de Educação e do Observatório do Ensino Médio em Santa Catarina, é o nosso convidado para a gente falar sobre esse assunto. Professor doutor em educação, né, professor? Muito obrigada por ter vindo. Essa mudança a gente já fala há algum tempo e ela é resultado de uma série de conversas e até leis que já têm sido aprovadas há algum tempo. Vamos fazer uma retrospectiva rápida para a gente começar, professor? Boa tarde. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Então, o ensino médio tem sido um objeto de discussão já há mais tempo, dado também a falta de êxito em nível nacional nessa etapa da educação básica. E, basicamente, a reforma que foi empreendida, ela inicia em 2016 para 2017, que altera a Lei Nacional da Educação, com alterações significativas no currículo do ensino médio. E, a partir daí, temos também uma base nacional comum para o ensino médio. E aí temos um tempo o qual ainda este ano, mas obrigatoriamente em 2022, todas as redes de ensino e todas as escolas privadas ou públicas precisam se adequar e implementar essas mudanças. Então, professor, quando você falou ali em sucesso, né, o porquê dessas mudanças, números comprovam, né, que os alunos do ensino médio não aprendem o suficiente, por exemplo, matemática e português. Tem alguns números bem interessantes assim que comprovam essa necessidade, né? Exatamente. Nós temos avaliações de larga escala. Algumas são instrumentos internacionais, como o PISA, outras, por exemplo, o Enem. Recentemente, até ontem, tivemos a aplicação do Enem. O Enem também nos ajuda a medir o ensino médio em termos de aprendizagem. E os dados que nós tínhamos, por exemplo, de 2007 a 2017, mostravam uma estagnação. Os alunos, ou a aprendizagem dos estudantes não avançava em termos de ranking, de média. Então, a reforma vem nessa sequência de uma estagnação de uma década. E aí, tipo, acaba no que vem, né, esse prazo para as escolas fazerem essa mudança. Tivemos essa parada no ano passado, que aí tudo mudou. Como que está em Santa Catarina, professora? Assim, e por onde que as escolas têm começado? Então, é importante, antes de mais nada, compreender qual é a natureza das mudanças. Então, de um lado, nós saímos de um modelo de ensino médio que basicamente era igual para todo mundo. Era um currículo mais ou menos homogêneo, com a mesma carga horária anual. A partir de 2022, obrigatoriamente, o ensino médio terá 3.000 horas. No atual modelo tem 2.400, ou seja, de 800 horas ano passa para 1.000. Então, é uma mudança na extensão da carga horária. De outro lado, dessas 3.000 horas, somente parte dela, tida como base comum, 1.800 horas, é que serão comuns, ou é parte comum para todo mundo. E o restante, 1.200 horas, elas são itinerários flexíveis, optativos, no qual o estudante deverá ter possibilidade de escolhas, se quiser aprofundamento na área de matemática, por exemplo, ou na área de ciências da natureza, ou na área da linguagem. Então, há uma flexibilização na oferta desse currículo do ensino médio, buscando atender melhor os interesses dos próprios jovens, porque além dessa estagnação da aprendizagem que nós falávamos, temos um problema da evasão e do abandono do ensino médio. Então, há números grandes de jovens que deveriam estar na escola, mas não estão, até por conta desse currículo que não respondia mais às suas demandas. Então, a partir de 2022, isso precisa ser implementado. Santa Catarina já iniciou, vou falar da rede estadual, que tem aí a grande parcela das escolas. Dentre todas, ano passado, iniciaram 120 com a oferta do primeiro ano nessa nova modalidade. Então, neste ano, essas 120 seguem no fluxo, ofertando o segundo ano nessa modalidade. Então, ali o comecinho, né, a primeira grande mudança tem aquelas disciplinas obrigatórias e as outras aí eles vão fazendo, vão compondo conforme... E aí fica mais interessante para o estudante, é isso, né, professor? Em tese, essa é a lógica, que os estudantes tenham possibilidade de fazer alguma escolha a partir também dos seus interesses. Então, obviamente, que em município menor, que tem uma escola única de ensino médio, as escolhas são mais restritas, é verdade. E aí a própria lei diz
que obrigatoriamente deve haver 2 caminhos a serem, pelo menos, oferecidos. Em uma cidade maior como Chapecó, que tem uma variedade de escolas de ensino médio, então significa que no bairro A, a escola X poderá ter 2 itinerários bem diferentes do bairro B, da escola Y, que terá outras escolhas. Poderá haver, portanto, escolhas, trânsito entre escolas, mediante também a logística, mas isso é possível. Tem gente perguntando aqui se tem disciplina nova. A pessoa não se identificou, não vou procurar aqui. Mas obrigada pela participação. E quem quiser perguntar, aproveitar o professor aqui, 98405-2073. Na verdade, não, a lei que institui a reforma do ensino médio, ela não acrescenta disciplinas. Na verdade, ela organiza esse currículo do ensino médio por áreas, e dentro dessas áreas estão as disciplinas. Então, não há acréscimo. Agora, tem uma novidade. Há um eixo transversal chamado Projeto de Vida, que é uma das bases desse novo modelo de ensino médio. E em Santa Catarina, nesse projeto piloto das 120 escolas, o Projeto de Vida virou uma disciplina. Então, desde o primeiro ano, o segundo e o terceiro, há uma carga horária destinada ao estudante conhecer a si mesmo, suas identidades, seus talentos, suas vontades, para melhor fazer escolhas de futuro e de vida. Que daí, como eu falei no começo, o tal do protagonismo juvenil, é isso que quer incentivar o professor? Exatamente. E os professores, né? Vamos falar pelo lado dos professores, aqui eu li algumas coisas, né, de professores que não se sentem preparados ainda. Isso acontece, né? E aí, como que está a formação, como é que está a preocupação com esses professores? Nós temos já, de algum modo, chamamos de gargalo da formação de professores no país. Há áreas que demandam de especialistas. Hoje não é simples encontrar professores disponíveis de química, de física, de matemática, de língua inglesa, de arte e outros tantos, sobretudo no ensino médio. Então, e um segundo elemento que eu digo de problemática aqui é o fato que a graduação, a licenciatura que forma esses professores, ela é sempre disciplinar. E a própria Base Nacional Comum Curricular e a organização desse ensino médio vai incentivando cada vez mais que os componentes se organizem em áreas e façam diálogos entre si. Então, na área de humanas, por exemplo, é preciso que filosofia, sociologia, história e geografia conversem. Então, as formações, a tendência futura é que elas tenham mais elementos comuns que as integrem, para também depois se especializar, para facilitar esse trânsito, esse diálogo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que não é para o professor, mas eu acho que ela me fez lembrar uma outra coisa aqui. Tem gente que quer saber como ficará em relação a escola de jovens e adultos, que é o supletivo que a gente chamava, né? EJA. Acontece da mesma forma? Como é que vai ser, professor? Bom, o EJA, na verdade, tem uma normatização específica e, na verdade, não foi nada alterado recentemente, porque é uma modalidade de educação, tanto do ensino fundamental, quem não concluiu o fundamental pode concluí-lo, ou do ensino médio. Mas a metodologia que o EJA utiliza é específica, ela é diferenciada da escola regular. Então, alguns sistemas trabalham por módulo, outros por componentes, tem até hoje a possibilidade de fazer parte da carga horária à distância, tem também hoje crescendo uma iniciativa de atrelar o EJA à formação tecnológica. Então, há várias iniciativas em curso, mas basicamente não foram afetadas pela lei do novo ensino médio. O professor está com um desafio grande aí e eu vou falar um pouquinho disso porque é um projeto bem inovador, né? O novo ensino médio da UNO, que é bastante diferente do que já vem acontecendo e já vai começar com essa nova proposta, é isso? Perfeitamente. Nós ajudamos a criar esse colégio da UNO Chapecó. É um colégio que assume já essa perspectiva da inovação curricular. E ele já dá um passo à frente, ele não terá as disciplinas tradicionais e aquele cronômetro de 45 minutos trocar de professor e ir para outra aula. Nós integramos os componentes em áreas do conhecimento e aí o estudante terá, por exemplo, uma manhã inteira de linguagens, uma manhã inteira de ciências humanas, uma manhã toda de ciência da natureza e com 2 professores em sala. O que muda, além de não fragmentar o tempo, é a própria metodologia de ensino. A abordagem será muito ativa, visando esse protagonismo do estudante. Então, certamente, o estudante virá para a aula, terá à sua disposição problemas para resolver e, durante a manhã, pesquisarão, com o auxílio do professor, com a mediação pedagógica, soluções, apresentarão, criarão inovações, enfim, é uma sala de aula bastante ativa,
muito diferente da tradicional. Nossa, eu fico curiosa, assim, porque quando o professor começa a falar disso, eu fico pensando, tem umas novas construções agora, que são os apartamentos sem paredes, né? E aí a gente fica pensando como isso é novo e como a gente tem mil possibilidades de fazer isso, né? Mas é muito desafiador, né, professor? Sim, são duas arquiteturas sendo transformadas. A arquitetura do conhecimento, que ela é mental, nós fomos formados de maneira disciplinar, uma coisa depois da outra, de maneira linear. Agora a gente rompe isso, tratando as coisas de maneira integrada, com complexidade, juntando vários conhecimentos que até então estavam meio que engavetados por componentes. E a outra arquitetura sendo transformada é a própria do espaço escolar. Então, a nossa sala de aula no Chapecó não terá carteiras uma atrás da outra. Nós já temos um mobiliário todo circular, os jovens trabalharão em grupos de início ao fim da aula, e tem todo um design atrativo, salas de aulas, paredes interativas, acesso à tecnologia. Então, é uma mudança bastante grande. Tem muita gente aqui fazendo pergunta, mas muita gente elogiando o tema aqui também. Gente, obrigada pela audiência. Tem uma pergunta aqui relacionada se no projeto de vida vai ter empreendedorismo. Perfeito. O empreendedorismo é um tema importante, recorrente na atualidade, e não há dúvida que quando se fala em trabalhar protagonismo, de algum modo se pensa em empreender. E empreender aqui no sentido também macro, não é só abrir um negócio, não é só criar uma ideia para vender e tirar lucro, mas é empreender a própria vida, é organizar, projetar a si mesmo, pensar nos seus estudos e prosseguimento dos trabalhos futuros. Então, no caso da Chapecó, além de nosso colégio, além dessa mudança curricular e arquitetônica da sala de aula, aquela questão que eu falava no primeiro bloco, de escolha dos itinerários formativos, nós temos 3 itinerários já pré-desenhados para os estudantes escolherem. Um deles é justamente negócios, finanças e empreendedorismo. Então, ele terá 1.200 horas focado nessa direção, e depois ele pode dar prosseguimento na universidade nessas áreas de conhecimento. Um segundo itinerário é comunicação visual. É um outro curso que projetará ele para trabalhar com mídias digitais, com até mesmo a questão do jornalismo. Aqui tem tudo a ver, então, com fotografia, com arte, com produção, né, de multilinguagens. E um terceiro itinerário é a saúde e meio ambiente, que é um aprofundamento da área de ciências da natureza e que levará esse estudante direto para os cursos de ciências de saúde, medicina, odonto, fisioterapia, enfim, e também na área de agronomia, de desenvolvimento sustentável. Então, essa é a pluralidade de escolhas que nós estamos oferecendo nessa escola. Já vai encaminhando realmente um projeto de vida. Professor, para a gente encerrar, eu lhe perguntei da preocupação com os professores antes. Vai mudar também, então, a capacitação, a formação dos professores? Vai mexer muito, né, com o modo de fazer, de ver o mundo dos professores também, né? Essa é uma tendência forte. Na verdade, já ano passado, o próprio Conselho Nacional de Educação aprovou novas diretrizes para formar professores. Claro que demora sempre um tempo entre a aprovação e a implementação, mas a tendência é que, futuro breve, a própria maneira de estar na universidade sendo formado como professor terá esses reflexos, né? Não é mais também uma formação passiva, muito centrada na transmissão de saberes, mas muito mais ativa, dinâmica, incorporando tecnologias, os multiletramentos, enfim, o acesso a múltiplas formas de aprendizagem. Desafio para todo mundo. Então, ano que vem, né, é o prazo máximo, né, professor? Então, até Exato. lá a gente vai falando mais sobre esse assunto. Agradeço a participação de todo mundo sobre esse tema, né? Tem perguntas muito específicas, mas depois a gente volta a falar sobre o assunto. Professor, muito obrigada por ter vindo, né? Mil e uma funções, tirar um tempinho para vir aqui com a gente. Muito Um obrigado excelente pelo ano convite. letivo, muito bom trabalho. Igualmente, obrigado para todos e saudações a todos vocês. Até uma próxima, então.